Quero hoje trazer uma palavra para o seu coração. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá no início da criação, depois de Deus ter criado várias coisas, ter criado os céus, a terra, os animais, as árvores, as feras, a palavra de Deus diz que Ele criou o homem. Só que não foi da mesma forma, foi uma forma bem especial. Na hora de criar o homem, Deus convoca então a Trindade Santa. Ele convoca o Espírito Santo e Ele convoca Jesus. A Trindade estava ali na hora da criação do homem. Ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você não foi criado de qualquer jeito. Você não foi criado naquela palavra de haja o homem. Não foi feito assim. Você foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Eu fico imaginando como se Deus tivesse colocado um espelho, um grande espelho na sua frente, e ficava olhando a sua imagem refletida no espelho. Foi criando o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. É claro que é só um simbolismo, é só uma ideia para a gente entender que o cuidado que Deus teve na nossa criação, na sua criação, foi tremenda. Foi uma criação feita com amor. De todas as criações que Deus fez, quando Ele terminou o homem, Ele olhou o homem e se admirou. Ele se admirou, Ele falou: eis que toda a minha criação foi muito boa, mas o homem, ele tinha algo especial. Ele tinha algo dentro dele que era a imagem de Deus. E com o passar do tempo, aquela criatura, aquele ser criado à imagem de Deus, ele veio a se rebelar, a pecar contra o seu Criador. Ele veio a cometer o pecado da desobediência. Quando Deus coloca aquele casal, Adão e Eva, no jardim, e dá uma pequena ordem. Ele fala assim: de toda árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas dessa árvore aqui, da ciência do bem e do mal, dela não comereis. E ele fala assim: porque no dia que dela comeres, certamente morrereis. Mas o homem, aquele homem criado à imagem e semelhança de Deus, aquela criatura perfeita de Deus, ele desobedece o seu Criador. Ele come da árvore que Deus ordenara que não comesse. E o castigo foi inevitável. Deus havia prometido que no dia que dela comesses, eles morreriam. É claro que não foi uma morte física instantânea. Foi aquela morte mais terrível, mais triste, talvez, que é a separação de Deus. E aquele homem recebeu o castigo prometido por Deus. Deus o retira do jardim do Éden, expulsa do jardim do Éden. E a partir dali, o homem tinha que trabalhar e com o suor do rosto comer o seu pão. A partir dali, as dores de parto foram multiplicadas em Eva, como a palavra diz. A partir dali, o homem ficou distante de Deus. Se criou uma barreira entre Deus e o homem. Essa barreira se chama pecado. E Paulo mais tarde vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado de Adão afetou a minha vida. O pecado de Adão afetou a sua vida. Todos nós
estamos incluídos no pecado de Adão. Todos nós ficamos então distantes de Deus, afastados de Deus. Mas Deus não deixou de amar o homem. Deus não deixou de amar você. Para isso, então, Ele criou um plano de salvação das nossas almas. Um plano de salvação para aquela humanidade perdida, caída, afastada de Deus. E esse plano se chama Jesus. Então Ele enviou Jesus para morrer no meu lugar, no seu lugar, e para nos salvar, para nos livrar da morte eterna, para nos trazer de volta para Deus. É como se Ele colocasse agora uma ponte entre Deus e o homem, para que o homem pudesse chegar-se até Deus. Essa ponte era Jesus. É Jesus. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por você e por mim. Só através dele você pode ter acesso de volta a Deus. Esse Deus te ama. Esse Deus não quer ver você perdido no mundo das drogas. Deus não quer ver você perdido no mundo da prostituição, no mundo da idolatria, da bebida, do alcoolismo. Esse Deus não quer ver a sua família destruída. Esse Deus não quer ver você caído, distante. Você caiu, nós caímos, mas esse Deus quer nos levantar. E é através de Jesus. Somente através de Jesus. Ele quer te dar uma nova chance hoje. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar, Ele quer te trazer de volta para perto dele. Ele te ama. Eu queria contar uma pequena ilustração. Existia um homem que tinha um único filho. E esse homem andava muito triste com esse filho dele, esse único filho. Porque esse homem, apesar de ser muito rico, tinha várias fazendas, muitas propriedades, muitos bens. Mas o filho não queria nada com a vida. O filho não queria saber de nada que o pai tinha. O filho só queria viver no meio das farras, das mulheres, das bebedices, enfim, totalmente distante daquilo que o pai sonhava para ele. Não se importava com a riqueza que o pai tinha, com as propriedades, com os bens que mais tarde seriam dele. O pai, muito triste, certo dia chamou o filho e falou: meu filho, eu quero conversar com você. Vem aqui. Levou o filho num quarto, bem no cantinho lá de suas propriedades, um quarto afastado. Levou o filho: entra, filho, vem aqui. Aí no quarto havia uma mesa, uma cadeira, e pendurada a madeira do teto, uma forca. A mesinha, a cadeira e a forca. E o pai chama o filho e fala assim: filho, eu estou muito triste com você. Tem essas riquezas todas minhas que vai ficar para você, eu já estou velho, em breve eu vou morrer. E eu sei que você não vai cuidar de nada disso, eu sei que você vai continuar na sua farra, vai gastar tudo, vai perder tudo isso que eu tenho, que eu vou deixar para você. Eu sei que você vai viver no mundo das drogas, da bebedice, e não vai se importar com nada dessa herança que eu estou deixando para você. E eu sei que tudo isso você vai perder. Eu quero te dar só um conselho, filho. Quando você estiver falido, sem nada, tiver tudo perdido, hipotecado tudo, perdido a casa, perdido os bens, eu quero que você venha aqui nesse quarto. Quero que você suba naquela mesa ali, suba na cadeira, coloque aquela forca no pescoço e chuta o banco, chuta aquela cadeira e se enforca, filho. Quero que você faça isso, queria que você atendesse esse meu pedido. E o filho olha para o pai: não, pai, que isso? Isso nunca vai acontecer. Eu vou cuidar dessa herança. Eu vou preservar essa herança. Isso que o senhor está falando não vai acontecer, pai. Passado algum tempo, aquele homem morreu. E como ele havia previsto, o filho não ligou pela herança que tinha recebido, não fez caso de toda a riqueza que tinha
E ele continuou nas suas farras, gastando dinheiro com amigos, com bebedeiras, com festas, com coisas que não trazia benefício nenhum para ele. Ele foi aos poucos perdendo toda aquela riqueza, perdendo toda aquela herança. Certo dia ele já praticamente falido, sem nada, tudo perdido. E ele para assim triste e fala, como eu nunca obedeci uma ordem do meu pai, nunca fiz a vontade do meu pai, eu vou fazer aquela última vontade dele. E ele foi caminhando triste, andando cabisbaixo, lá para aquele quartinho. Ele abriu a porta, olhou para aquela forca, olhou para a mesa, para a cadeira, e pensou assim, se eu tivesse mais uma chance, mas agora não tem mais jeito. Ele subiu na mesa, da mesa ele subiu na cadeirinha, no banquinho, colocou a forca no pescoço, ainda suspirou triste, se eu tivesse mais uma chance. E ele chutou o banquinho, chutou a cadeira, e a corda cedeu, e ele ficou pendurado ali. Quando de repente, aquela madeira lá de cima do teto que estava sustentando, segurando a corda, ela se quebra. Ela se quebra e o filho cai lá no chão, e dentro daquela madeira oca, vem caindo um monte de moedas de ouro, moedas de ouro, uma verdadeira fortuna caindo no chão, caindo por cima dele. Ele olhando, não entendia nada. No meio daquelas moedas de ouro todas vinha um papelzinho caindo, e ele segura o papelzinho, aquele papel, aquele bilhete. Quando ele abre aquilo, estava escrito assim, essa é a sua segunda chance. Eu te amo, seu pai. Deus hoje quer dar uma segunda chance para você. Deus hoje quer dar uma chance de um renovo, de uma mudança, de uma transformação. Quem sabe você tenha andado tão distante de tudo que Deus pensou para você. Quem sabe você tenha consumido sua vida lá no álcool, nas drogas, na prostituição. Quem sabe você agora se vê como aquele homem. Não tenho mais chance, mas se eu tivesse mais uma chance, eu iria fazer tudo diferente. Eu iria ter uma vida mais vivida para Deus. Quem sabe você está acabado, destruído. Quem sabe você não tem mais esperança. Mas Jesus quer te dar mais uma chance. Jesus quer falar ao seu coração hoje. Eu te dou mais uma chance. Aceita essa chance de Jesus. Ele te ama. Ele quer renovar, transformar a sua vida, mostrar um caminho novo para você, uma forma de vida que vai te fazer feliz, que vai estar perto de Deus. Deus tem coisas boas para você ao lado dele. Ele quer você, ele te ama, ele morreu para salvar você. Aceite a nova chance que ele te dá, transformação na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.